Lucas 7. Não, pode deixar, isso aqui não é para mim. Pode deixar. Obrigado, Lucas 7. A gente vai falar hoje na Bíblia, Lucas 7:11, o filho da viúva de Naim. Eu não lembro se eu já trouxe essa mensagem, mas estava querendo ir em outra mensagem, mas alegrava muito meu coração, porque por esses dias eu creio que ao decorrer da mensagem Deus vai fazer com que todos entendam porque dessa mensagem. Ela tem falado comigo e continua falando, amém? Todos encontraram. Eu falei em Lucas 7, a partir do 11, o filho da viúva de Naim. Glórias a Deus. Vamos ler. E aconteceu um pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, por 12 anos dizer. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou ao esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O 17. E aconteceu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Amém. Você que pode, glorifique, pode aplaudir a Jesus nesta noite. Glórias a Deus. Eu acredito que estou aqui porque é a vontade do Senhor. E com você não é diferente nesta noite. A minha esposa não está aqui, sempre tem se levantado alguns impedimentos. Hoje, por um motivo maior, ela não está bem de saúde, mas eu deixo a paz da minha esposa, né? Foi muito corrido, e quando a gente sempre aceita um convite para vir fazer algo que seja sempre a vontade do Senhor, que a gente venha renunciar, sempre vai ter um levante no nosso meio, na nossa família, em nossas vidas. O inimigo, ele sempre se levanta, mas a Bíblia nos diz, e muitos aqui sabem, conhecem, ele se levanta para cair. E eu estou aqui nesta noite para ser conduzido pela graça do Senhor, porque o meu conhecimento não é tanto, mas sei que o Senhor me dará conhecimento, e você, da mesma maneira, vai sair daqui com conhecimento alegre e confiando cada vez mais nas santas escrituras do Senhor. Ontem eu estive ali num culto, e ao chegar eu já me alegrei muito no culto, irmão. E vocês já até conhecem quando eu falo, porque quando eu me deparei nos bancos da frente, tinha uma jovem, e aquela jovem, ela especial. Eu entendi que ela não falava, ela não interagia com as mãos e com os pés, e eu olhando ali, eu já comecei a mudar o semblante, a graça de Deus, eu agradecendo a Deus porque eu tenho um fogo de vida, eu tenho, meu corpo funciona tudo. Eu vi aquela jovem, ela interagindo nos louvor, e ali eu vi o pai do lado, quanto dando carinho, e eu olhei assim, eu falei: meu Deus, nós somos diferentes. Uma jovem dessa está aí glorificando, adorando o Senhor, e ali eu fiquei impactado, e Deus foi falando ao meu coração, que eu achei que os meus problemas faz com que vá dar brecha para o inimigo para querer parar na caminhada. Eu já quero te dizer nesta noite, irmão, diante de qualquer situação, tu tem um Deus que vai mudar a história, tu tem um Deus que tem plano sobre a tua
Nós acabamos de ler um texto nesta noite. Há uma mulher o qual dizia que era uma viúva o qual porque já tinha perdido o seu esposo, e ela estava a um cortejo para enterrar o seu único filho. E vai dizer que na cidade de Naim, onde o Senhor tinha passado antes da cidade de Naim, ele tinha acabado de sair de Cafarnaum. Os historiadores vão dizer que até chegar na cidade de Naim era 40 quilômetros, mas as escrituras estão nos dizendo aqui que o Senhor chegou à porta da cidade já à beira da noite. E vai dizer os historiadores que naquela época, quando o caixão saía aos portão, já não poderia mais voltar, e uma multidão com Jesus ia seguindo, eles iam festejando, porque eles tinham saído de Cafarnaum, e ali ele já tinha determinado uma palavra para aquele criado. Ele disse que não era digno. Às vezes eu e você não somos dignos, mas servimos um Deus. Quando nos dirigimos a Ele, nos arrependemos, Ele já começa a prover, já começa a mudar a história. E não foi diferente com o Senhor. Aquela multidão que o seguia, quando chegaram ali naquela porta, que já estava de saída, o Senhor olhou para aquela mãe, e o Senhor foi em direção aonde tocar ali naquele caixão. Muitos iam chorando. Naquela época disse que se pagava para chorar. Muitos estavam até mesmo ali debochando daquela situação. E aquela mãe, acho que já não tinha mais expectativa de vida, porque era o único filho que ela tinha. Mas Jesus olhou para ela e chegou na hora e entrou e tocou naquele caixão e fez com que o moço se levantasse, e ele começou a falar. E ali aquela mulher, antes de acontecer, mas Jesus olhou para ela e falou: não chores, porque eu acredito que quando alguém perde um ente querido, nós mesmos somos homens e mulheres de Deus, não temos uma palavra de conforto se não for o Espírito Santo, porque ninguém quer perder o seu ente querido, ninguém está preparado para o dia mau. Ele vem para mim, para você, mas nós sabemos que a última palavra é aquele que separa uma igreja para adorar as dificuldades, nas lutas, e nos levante. Eu quero te dizer: o inimigo se levantou contra mim e a tua vida, seja no casamento, seja na enfermidade, um filho que esteja na prisão, nas drogas, na prostituição. Mas eu quero te dizer, tu vai viver isso que nós relatamos nesta noite, que Deus tem vida para você, para a sua família. Ele tem uma nova história. Ele nos trouxe aqui nesta noite para adorar e glorificar o santo nome, porque é um Deus que está escrevendo uma nova história na vida daquele que veio, quer se chegar a Ele em adoração, em verdade. Porque quando nós vamos em Crônica, capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, oh glória, se arrepender dos seus pecados, oh glória. E muitos sabem, se nós se arrepender e se desviar dos nossos caminhos, então Deus virá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Precisa de você se arrepender, nada está perdido. Nós temos que descer aos pés do Senhor, porque quando aquele oleiro estava ali, que o Senhor quis falar com ele, mandou descer, desce lá que eu falarei contigo. Às vezes o Senhor está falando o tempo todo conosco, mas irmão, nós não queremos, nós queremos muitos estados, queremos muitas posições, e não é isso. Nós temos que querer na nossa vida o Senhor Jesus trabalhando. Foi falado nesta noite: é aceitar o Jesus, para que eu e a minha casa venhamos servir em verdade, adorar Ele no louvor, adorar Ele na dor. Irmão, não é fácil, mas Jesus nos garante a vitória. Foi falado nesta noite que Ele subiu para preparar para mim e para você uma morada. Então é motivo de se alegrar, é motivo